Tudo certinho, pessoal? Então, nesse vídeo vai falar um pouquinho sobre uma leve introdução a ligações químicas, sobre a teoria do octeto. Então, olha aqui, pessoal, a gente estudou a tabela periódica. A gente viu que na tabela periódica existem hoje 118 elementos. Como eu comentei, podem ser descobertos novos em laboratório, como foram descobertos esses últimos aqui. E esses 118 elementos, ou até quando tinha menos antes, o que intrigava é o seguinte: eles conseguem formar milhões de substâncias. É difícil estimar o número exato, porque cada dia novas substâncias são criadas. Mas desde lá, 1800, eles ficam pensando por que os elementos se ligam uns aos outros. Por que alguns existem sozinhos e outros existem conectados? Certo? Mesmo que lá no começo, às vezes, eles erravam, eles não tinham noção da fórmula correta, eles sabiam que alguns elementos estavam ligados uns aos outros e alguns estavam sozinhos. E isso intrigava os cientistas. Então, como isso é possível? Tá? Por que alguns átomos se combinam? Hoje a gente conhece cerca de 20 milhões de substâncias químicas diferentes. É um número muito grande, né? E a partir de 118 elementos, na prática menos que isso, os últimos elementos ali nem formam substâncias, existe um período muito curto. E além disso, por que tem os gases nobres, aqueles da família 18, aqueles 7 gases lá, por que eles existem na forma monatômica, com átomos isoladinhos aqui no ar? Uma coisa que intrigava os cientistas. Aí, a gente pode ver que na nossa substância, nosso dia a dia, nós temos algumas substâncias que formam conglomerados, como o sal de cozinha, outros formam moléculas discretas, como o açúcar. E o que há de diferente nesses dois? Os dois são brancos, sal de cozinha e açúcar. Os dois são pó, de sua temperatura ambiente. Por que eles são tão diferentes em termos de propriedades químicas e físicas? Não só no sabor, né? Densidade, temperatura de fusão, ebulição. Um é conglomerado de átomos, o outro é moléculas discretas. Tá? Será que a natureza dessas combinações entre os átomos é igual? A forma como eles se ligam? Então, na prática, a gente chega à conclusão que essas substâncias são formadas por ligações químicas entre esses elementos. E essas ligações químicas é o foco do nosso estudo. Tá bom? Essa ligação química ela tem um tamanho para cada elemento químico. Os átomos não estão nem muito próximos, nem muito distantes. Tá? Quando eles estão muito distantes é quando não tem ligação química. E aí, quando estão muito próximos, a repulsão entre os núcleos é muito forte. Então, isso não é possível. Então, o que acontece, pessoal? A gente sempre vai falar de uma distância mínima. Aqui está representado um gráfico para o átomo de molécula de hidrogênio. A gente percebe que aqui, olha, esse fundo do poço aqui de energia potencial, a gente fala, é 74 picometros. Então, o tamanho, o comprimento da ligação para a molécula de hidrogênio é 74 picometros. Tá bom? Que é a distância, metade da distância entre os dois núcleos aqui do átomo de hidrogênio. E aí corresponde a essa força de ligação. Analisando as configurações eletrônicas, a distribuição dos elétrons dos átomos, esses dois cientistas, o Lewis e o Kossel, um livro muito importante, químico muito importante, criaram a teoria da regra do octeto. Por que eles perceberam? Gases nobres são muito estáveis. Eles existem com átomos sozinhos, então existem átomos sozinhos aqui na nossa atmosfera. Além disso, eles não perdem elétrons. Muito difícil tirar elétrons dos gases nobres. Muito difícil fazer eles ganharem elétrons, quase impossível. Tá? Eles têm uma grande estabilidade. Eles não formam ligações. E analisando os gases nobres, eles perceberam que todos tinham a última camada cheia. Exceto o hélio, todos têm 8 elétrons na última camada. Tá? E o que eles elaboraram quanto a isso? Então, a regra do octeto. Que fala assim, que todos os átomos vão buscar ficar com a configuração do gás nobre mais próximo a ele. Ou seja, com 8 elétrons na última camada. Claro que tipo o hidrogênio, o lítio, eles vão buscar ficar igual o hélio, que tem 2. Tá? Todos os demais, a regra do octeto fala isso. Perceba, é regra, não é lei. Então, pessoal, por que eles analisaram os gases nobres e por que eles têm grande estabilidade? Agora falando, eles têm grandes potenciais de ionização. É muito difícil tirar
elétrons deles. Baixas afinidades eletrônicas. Então, eles não têm vontade, eles não liberam energia quando ganham, eles não querem ganhar elétrons. Tá? Essa teoria ela funciona muito bem para a maioria, bastante casos, mas só dos elementos representativos, os grupos A da tabela periódica, tá? Tanto que ela é uma generalização, ela é uma regra, ela não é uma lei, tá? Então ela não se aplica a todos os casos, mas é um bom começo para a gente entender ligação química. Tá? Se a gente faz a distribuição eletrônica aqui do hélio, do neônio, do criptônio, por exemplo, a gente vai ver que eles vão ficar com 8 elétrons na última camada. Pessoal, a regra do octeto funciona bem para os elementos representativos dos primeiros períodos, dos primeiros períodos e das famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? Funciona muito bem para eles. E também para os elementos do primeiro período. Há exceções, como a gente vai falar na frente, como o berílio, o enxofre, em alguns casos. E o enxofre, em alguns casos, ele vai seguir a regra do octeto e outros não. Tá bom? Os 3 modelos que explicam a maneira com que os átomos estão conectados são chamados de modelos de ligação química. É a ligação iônica, metálica e covalente. Esses modelos, pessoal, não é que eu inventei ou um cientista inventou isso aqui. Esses modelos, eles procuram demonstrar como os átomos estão conectados. E esses modelos, eles conseguem explicar, veja bem, conseguem explicar as propriedades das substâncias que existem no nosso dia a dia. Não é uma coisa teórica. A gente vai entender por que compostos iônicos têm tal característica, por que compostos iônicos têm determinada característica com base na maneira com que os átomos estão conectados. Por que os metais conduzem corrente elétrica? Por que eles brilham? E o modelo de ligação que explica isso é a ligação metálica. A ligação covalente explica as propriedades de algumas substâncias, como as moléculas do ar, dos gases do ar, a molécula de água e assim por diante, tá bom? Alguns conceitos aqui para a gente antes de estudar isso. Camada de valência é a camada eletrônica de maior energia de um átomo, a última camada, tá? Cuidado, ela não é mais externa, ela é de maior energia, tá? Tem uma pequena diferença que a gente vai trabalhar para frente. E ela é responsável para manter as ligações dos átomos. Então, na camada de valência que vai se estabelecer as ligações entre os átomos, tá bom? A ligação química, ela vai unir os átomos por meio das camadas mais externas. Na verdade, é a camada de maior energia, a camada de valência, tá? É a camada. Valência é a capacidade de combinação dos elementos, o número de ligações, tá? É um conceito um pouquinho diferente. Valência corresponde ao número de elétrons que um átomo pode ganhar ou perder ou ainda compartilhar para ficar igual ao número de elétrons do gás nobre mais perto. Então vai ser o número de elétrons que um átomo compartilha, ganha ou perde de forma a ficar igual ao gás nobre mais perto. Perceba aqui, pessoal, que eu não falei em 8, porque nem sempre vai ser 8, tá? E valência, ele pode ser monovalente, quando perde um elétron, bivalente quando perde 2, trivalente quando perde 3. Tetravalente quando compartilha 4, trivalente quando ganha 3, bivalente quando ganha 2 e monovalente quando ganha 1, tá bom? Basicamente isso bem simples, tá bom? Beleza, pessoal? Então era isso. Daí, durante as próximas aulas, a gente vai trabalhar bem a fundo esse tema ligação química. Até mais, até o próximo vídeo.